pouquinho atrasado, mas a gente chegou hoje, viu? E olha, eu vou dizer pra vocês, a polêmica do Davi continua, né? Agora dessa vez foi a Cariúcha criticando ele lá no Fofocalizando, falando que nem tudo é racismo e tal, em resposta a um vídeo que ele fez hoje lá, de vários e vários seguidores dele cobrando ali as notas fiscais e tal. E ele falou que isso seria racismo, tipo, tá o maior debate em cima disso. A gente vai comentar essa história toda aí com vocês. Obviamente também tem outras coisinhas, outros detalhes aí. Aí ontem à noite, o Matheus foi acusado de estar mentindo na gravação de um vídeo ali sobre as doações. Pareceu que estava encenado. A gente vai te contar isso aí também. E ele finalmente vazou o vídeo, vazou não, né? Ele liberou o vídeo aonde ele pede a Isabelle em namoro. Tava todo mundo querendo saber disso, né? A gente já sabia que isso era oficial, porque a própria Isabelle já tinha falado sobre isso. Agora a gente tá vendo isso se tornar basicamente claro, como água, para ninguém criticar mais. Aí temos também algumas novidades sobre aquele caso. Lembra que a gente falou no vídeo de ontem lá do cara que estava no testamento do Gugu, o tal do animador do palco e tal. Mais um herdeiro nessa história? Pois é, hoje a família dele, a assessoria dele se manifestou e meio que deu uma desmentida nessa história toda. E aí ele até depois apareceu e disse que ia ganhar 5 milhões de reais do Gugu e mais uma pensão de 15 mil. Tipo, até falei, isso aí é uma rola de ouro, né? Mas vamos lá entender tudo isso. Olha só, vamos começar direto com o Davi, né? Porque eu sei que vocês estão mais interessados no Davi, vocês estão mais interessados no que tá acontecendo aí. Outros destaques que a gente vai falar aqui é o cancelamento do show aí, da turnê da Ludmilla e da Ivete Sangalo, porque o negócio parece que foi feio, viu? Daqui a pouco a gente te conta um pouquinho mais. Mas bora começar aí com o Davi, né? Vocês sabem muito bem o Davi, vocês sabem muito bem o que o Davi tem feito nesses últimos dias aí, por causa dessa crise toda que tá passando o Rio Grande do Sul. E tudo bem ele tentar fazer as coisas do jeito que ele acha melhor, tudo bem ele procurar aí ajudar as pessoas, levantar Pix, comprar carretas de alimentos e água, tudo bem. Eu não vejo nada de errado nisso, gente. Eu não vejo nada de errado. Eu acho que dentre muitas pessoas que poderiam estar ajudando, ao invés de estar criticando ele, poderiam estar fazendo a mesma coisa que ele. Eu tenho as minhas críticas com relação ao Davi. Eu acho que vocês que me seguem já conhecem muito bem as críticas que eu tenho. Eu acho que ele não precisa ficar se expondo tanto. Eu acho que ele não precisa ficar falando tanto. Eu acho que ele não precisa ficar meio que provocando demais essa situação. Eu acho que ele não precisa disso. Eu acho que ele pode simplesmente agir de outra maneira. Eu acho que ele pode simplesmente só mostrar ali as boas ações que ele tem feito e não ficar respondendo aos haters, não ficar respondendo aos críticos, porque cada vez que ele responde aos haters e aos críticos, o que é que acontece? Basicamente, ele dá motivos para as pessoas continuarem a falar dele. Então, é isso que a gente precisa e necessita falar aqui. E hoje, ele resolveu responder aí os internautas, os haters, os seguidores dele sobre essa atitude dele. Então vamos mostrar para vocês esse momento aí. Ele fez um vídeo, ele postou um vídeo nas redes sociais hoje, onde ele falava sobre isso, onde ele falava sobre essas coisas. Olha só, eu acho que esse vídeo já tem um pouquinho de ontem, mas eu vou mostrar de novo, que aí vocês vão entender. E aí ele tomou uma decisão drástica, por assim dizer. Olha só. Eu sei o nome disso aí, o nome disso aí se chama racismo. É porque é um preto que tá fazendo, aí querem pedir nota fiscal, entendeu? Aí querem pedir, poxa, bora pro Ministério Público lá pra mandar confiscar Davi lá pra ver se ele tá roubando dinheiro. Não, é porque é um preto. Que várias pessoas estão fazendo e ninguém tá cobrando nada de ninguém. Aí só tá vindo cobrar de mim, é porque eu sou preto. Mas não se preocupe não, que eu vou continuar ajudando as pessoas de puro, grato e sincero coração, valeu? Se quiser nota fiscal, eu tenho aqui, tá bom? Só me pedir no zap ou me chama lá no privado que eu te dou a nota fiscal correndo.
Esse vídeo dele, eu já tinha falado pra vocês, inclusive eu acho que foi na segunda-feira, na terça-feira, em que ele falou sobre essas coisas e que ele falou sobre todas as críticas que ele vinha recebendo e tal. E aí hoje ele finalmente chegou lá no Rio Grande do Sul e aí ele falou algumas coisas relacionadas a isso. Então eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo dele hoje lá no Rio Grande do Sul, dizendo que ele não precisa mais das doações, porque ele já pagou a carreta lá com não sei quantas toneladas de alimentos e água para distribuir para a população lá em Canoas. Olha só. Fala rapaziada, bom dia, beleza? Gente, para você que efetuou os pagamentos, ajudando com os Pix, para poder, já está pago já a carreta de água mineral e já está paga também a carreta de alimento, ok? Então vamos agora meter mão na massa. Não precisa mais estar fazendo Pix. Agradeço a cada um de vocês. Deus abençoe. Um beijo. Vamos agora partir o Rio Grande do Sul. Bora meter mão na massa. Valeu? Vocês viram aí, né? Ele mesmo já disse que era para cessar. Essa foi a decisão drástica dele, né? Porque eu vi muita gente falando disso nas redes sociais. Ai, que coisa que ele fez. Não, ele decidiu simplesmente parar de receber aí essas doações. Ele decidiu parar aí de pedir por essas doações e tal. Eu acho que é porque ele entendeu que ele não precisa mais disso. Eu acho que ele já entendeu que diante de todas as críticas que ele tem passado, diante de, inclusive, de todas as ameaças que ele tem tido aí, né? Porque vocês sabem, aquele jornalista lá do Nordeste, o Erlan, já botou ele lá no Ministério Público, quer que o Ministério Público investigue lá as doações que ele está fazendo, quer que o Ministério Público investigue se ele está tirando proveito próprio dessas doações, tipo, só tá indo para cima dele. Eu, assim, me coloco no lugar do Davi, querendo ou não, eu tenho que ter simpatia com ele. Afinal, foi algo que eu falei ao longo de todo o BBB aqui na nossa cobertura do Faropop. Eu sempre tive essa empatia, então eu vou me colocar no lugar dele também, mas obviamente eu também tenho críticas a ele. Mas vamos lá. Por que tá todo mundo indo só pra cima do Davi e não tá indo pra cima de outras pessoas? Davi não é o único famoso que pediu Pix usando a conta própria pra isso. Felipe Neto fez a mesma coisa. O Whindersson Nunes fez a mesma coisa. A Emily Garcia também fez a mesma coisa. Então, assim, por que só o Davi, né? Porque tá caindo só em cima do Davi. Vários outros famosos fizeram a mesma coisa. Ninguém foi lá questionar e perguntar o porquê que as pessoas estavam doando para aqueles famosos, para o Pix pessoal daqueles famosos, e não estava doando lá para o Pix da entidade lá do governo do Rio Grande do Sul. Eu acho que aí sim há uma cobrança muito grande em cima dele por algo que ele está mostrando ali que ele está fazendo. Ele não deixou de fazer as coisas, ele não deixou de entregar o resultado. Tá lá, ele já filmou aí tudo o que ele fez, mostrou ali a entrega, já pediu para as pessoas cessarem as doações, porque provavelmente o que ele vai fazer agora? Vai encerrar a campanha dele, porque querendo ou não, uma hora as tempestades vão começar a baixar ali no Rio Grande do Sul e aí a vida vai ter que continuar, ele vai ter que voltar a fazer as coisas dele, né? Inclusive eu acho que ele já tá começando a fazer publi lá no Instagram dele, foi uma foto que eu vi lá, daqui a pouco eu mostro para vocês. E aí, no meio disso tudo, estão caindo muito em cima dele, estão caindo muito, falando muito sobre o que ele tem feito e tal. Não tem como a gente falar, não tem como a gente não mencionar isso. Aí hoje à tarde, para quem tava vendo o Fofocalizando, a Cariúcha resolveu se manifestar, a Cariúcha resolveu falar sobre o Davi, a Cariúcha resolveu falar sobre isso. Eu vou passar um trecho para vocês, porque afinal não posso passar o programa todo, não posso exibir tudo, porque aí a gente leva a direitos autorais. Mas aí a Cariúcha fez aí uma declaração pro Davi, dando um conselho para ele, dizendo que nem tudo é racismo e que sim, a maioria das pessoas podem simplesmente não gostar e não ir com a cara dele. Olha só. Se eu fosse o Davi, muito reativo, cara. Se eu fosse o Davi, ele tá muito reativo. Nem tudo, Davi, é racismo. Às vezes o racismo tá na sua cabecinha. Nem tudo é racismo. As pessoas às vezes pegam pinimba com a gente porque as pessoas não se agradam com a nossa cara. Muitas das vezes o Brasil me cancelou. E aí? Tá tudo certo. E não era racismo.
Você tá muito reativo, tá muito afrontoso, Explosivo, tá né? muito explosivo. Não, e e ainda tá- mais nesse momento que você está aí no sul, eu no seu lugar, eu continuaria ajudando e ficaria calado. Tá filmando? E legal ele ajudar, Continue bacana. filmando, Isso. ok. Mas para de ficar batendo. Bom, passei aí um trecho, eu não posso passar o programa todo, posso passar a declaração toda dela aí, porque dá direitos autorais. Mas vocês viram aí que ela disse que ele tá muito afrontoso, que ela disse que ele tá muito reativo, que ela disse que ele tá ali colocando na cabeça dele que tudo o que estão fazendo contra ele é racismo. Eu não tenho como, assim, não defender o que acontece com o Davi. Vamos lá entender isso. Já que outros famosos estão fazendo a mesma coisa que ele, estão pedindo Pix em suas contas pessoais, em seu nome, coisas para ajudar pessoas a partir de suas contas, se ele não é o único a fazer, mas estão caindo todo mundo em cima dele, única e exclusivamente porque ele saiu do BBB agora, porque ele é preto, essas coisas, sim, isso se enquadra como racismo. Porque o Felipe Neto e outros fizeram a mesma coisa, ninguém cobrou nada deles, ninguém falou absolutamente um A sobre isso, mas o Davi fazia uma coisa dessas, todo mundo já caiu com milhares de coisas em cima dele. Ok, isso aí pra mim, sim, acaba soando como racismo, isso aí pra mim, sim, acaba soando como preconceito. Isso pra mim, eu acho que tá claro. Eu sei que nem tudo na vida é racismo, nem sei que nem tudo é preconceito, mas a forma como a gente está vendo, como essa situação está sendo abordada com relação ao que ele vem fazendo, me parece que há esse elemento de perseguição, me parece que há esse elemento de querer tirar uma casquinha do sucesso dele, porque afinal o cara acabou de sair do BBB, o cara faz tudo para se manter no hype, embora ele diga que não, tá? O que ele tá fazendo ali, gravando, mostrando? Ele tá se mantendo no hype, gente. Ele tá indo atrás de provar a si mesmo e de provar pra todo mundo daquilo que ele é capaz. Não se esqueçam que o Davi é praticamente um menino de 21 anos. O cara, assim, quem já teve 21 anos na vida sabe exatamente como a gente é. Quando eu tinha 21 anos, era quase do mesmo jeito dele. Eu sempre queria me provar, queria provar que eu era capaz de fazer as coisas. Eu queria provar pra todo mundo que eu era capaz de assumir determinadas funções, que eu era capaz de assumir determinados trabalhos, que eu era capaz de assumir responsabilidades. O que o Davi tá fazendo é isso também. Ele tá querendo provar que ele é capaz de assumir responsabilidades, que ele é capaz de assumir desafios, que ele é capaz de assumir e gerenciar isso tudo. Eu vejo isso muito, né, nessas atitudes dele. Aprovo todas essas atitudes? Não tem por que aprovar. Eu acho que sim, ele abre margem sem necessidade para as pessoas questionarem. Ele abre essa margem sem necessidade para as pessoas falarem dele. E a falta de uma assessoria que diga para ele, que oriente ele sobre o que ele deveria fazer ou sobre como ele deveria se comportar, se mostra cada vez mais necessária. E aí o que acontece? Isso que vocês estão vendo aí Léo Dias, vocês estão vendo Cariúcha, vocês estão vendo aí basicamente grande parte da mídia B, como a gente chama, caindo em cima dele, cobrando coisas dele, mas não estão fazendo o mesmo aí com outras personalidades que também são brancas e fizeram a mesma coisa. Não estão caindo em cima dele, estão caindo em cima só do Davi. Isso sim é um preconceito. Para mim, na minha visão aqui, acompanhando, vendo que o Davi não é o único a pedir Pix em conta pessoal, sim, pra mim isso é racismo. Tá na cara que é, tá? Tá na cara. Além disso, vamos ser sinceros, né? Eu entendo que a Cariúcha, ela queira também aparecer em cima disso, afinal, ela ganha dinheiro com isso, ela ganha dinheiro no SBT pra falar dessas coisas. Eu entendo que ela tem o lugar de fala dela como uma mulher preta e tudo que ela viveu, eu entendo muito bem isso. Inclusive, quando ela foi cancelada na Fazenda, eu falei várias vezes aqui pra vocês o motivo do porquê que ela estava sendo cancelada lá, o motivo do porquê ela pesou a mão ali com relação ao Lucas, as coisas que ela fez ali, que ela não deveria ter feito. Então, eu também, naquele momento, eu consegui me colocar no lugar dela e entender ali o que ela estava passando. Eu consegui me colocar no lugar dela e entender ali
tudo que ela estava vivendo. Mas ali na fazenda não era preconceito. Ali não havia uma questão de preconceito com relação à raça dela. Havia sim uma questão de preconceito dela para com Lucas, por causa da orientação sexual dele, que ela várias e várias vezes lá dentro do programa ameaçou revelar. Isso aí foi uma atitude que inclusive eu critiquei bastante nela. E ela meio que procurava barracos em cima disso para chamar a atenção. Foi eliminada cedo da fazenda, sem render muita coisa, por causa disso, inclusive. Então eu acho que às vezes ela também precisa se colocar no lugar. Eu sei que a Cariúcha, às vezes, ela fala com essa experiência de ter passado por um reality show. Tudo bem, ela passou. Mas ela não ficou muito tempo no reality show. Ela ficou 3 semanas só. 3 semanas não é tempo suficiente para ter a mesma experiência que o Davi teve no BBB, de passar pela mesma coisa que ele passou ali dentro. Nem de longe é. Inclusive a Fazenda, o elenco sempre foi desse jeito. Sempre foi assim, exatamente para não abrir essas margens para as pessoas criticarem. No BBB, vocês sabem, nem sempre funciona desse jeito. Mas enfim, o que estão fazendo com o Davi, pelo menos é o que eu consigo enxergar daqui, vendo que outras personalidades fizeram a mesma coisa, mas a diferença dele para essas outras personalidades é a cor da pele. Enquanto algumas personalidades são brancas, ninguém questiona isso que elas fazem, mas enquanto ele faz a mesma coisa que os outros estão fazendo, sim, acaba soando como preconceito. Enfim, como ele já pediu para acessar as doações, eu acho que aquela coisinha que fala assim com você, ó, cuidado ali, ó, não precisa mais disso, não precisa disso, não precisa mais aparecer. Eu acho que esse bichinho aí já começou a picar ele e mandou ele, ó, vai com calma. Você já conseguiu o que você queria, agora vai com calma. Não vá estragar tudo. Eu acho que ele tá muito nessa vibe agora. Vamos ver, né, a partir de amanhã, que ele ainda tá a caminho do Rio Grande do Sul. Eu acho que, se eu não me engano, esse vídeo que ele gravou hoje, ele tava em Santa Catarina ainda. Então ele foi comprar as coisas em Santa Catarina. E isso deve estar chegando amanhã lá no Rio Grande do Sul. Então amanhã a gente deve ter alguma novidade sobre isso. Mas tá aí, né, a crítica da Cariúcha, a decisão drástica que o Davi tomou com relação às doações. E aí, sabe quem também tá sofrendo bastante crítica com relação às doações? O Matheus. O Matheus, o atual namorado da Isabelle. Sim, inclusive ele soltou o vídeo lá do pedido de namoro dos dois, que isso não havia sido mostrado pra gente até ontem. A gente sabia que os dois estavam namorando por causa da Isabelle, que mostrou um buquê de flores e um anel, e um dedo no anel dela. Desculpa, e um anel no dedo dela. Às vezes a gente erra um pouquinho as coisas, tá? Às vezes um improviso causa isso. E aí, apareceu um vídeo, isso nas redes sociais dele mesmo, tá? Aonde ele meio que tava fingindo alguma coisa ali. Ele negou completamente, inclusive ele tava rindo da cara dos críticos com relação a isso. Então eu vou mostrar pra vocês o vídeo, vou mostrar pra vocês aí o momento em que isso aconteceu. Olha só, isso aí aconteceu ontem à tarde, olha só. É um vídeo de 25 segundos, olha só. Gente, antes de mostrar o vídeo, eu vou ter que tirar a música, tá? Direitos autorais. Olha só. Ó, ele tá parado, aí alguém avisa que começou a gravar e ele pega as coisas que estão ali no chão e vai tirando e vai começando a agir. Ficou parecendo que sim, ele tava gravando alguma coisa, ele tava esperando um sinal de ok pra começar a ação do vídeo. Não estou acusando o Matheus, obviamente, de fazer isso, tá? Só estou dizendo que ficou parecendo isso. Só estou dizendo que a maneira como soou isso foi desse jeito. Daqui a pouco eu mostro esse vídeo aí dele pedindo a Isabelle em namoro. Vamos comentar primeiro essa polêmica toda que envolve aí ele e essas doações, tá? Ele conseguiu lá em Manaus, quando ele esteve por lá, mais 55 milhões de reais em doações. Aí depois conseguiu mais 20 milhões aí com alguns grandes empresários e tal. Só que esse dinheiro não caiu, obviamente, na conta dele, né? Esse dinheiro foi para a conta lá do Instituto Vaquinha, e o Instituto Vaquinha que começou a distribuição desses recursos aí para entidades, esses recursos aí para as entidades, ONGs e outras coisas que estão ajudando as pessoas a recomeçarem as suas vidas depois de tudo que aconteceu ali.
E aí, no meio disso tudo, como esse vídeo ficou ali parecendo que ele estava ensaiando, parecendo que estava fake, ele veio a público hoje, respondeu isso e disse que ele estava rindo de quem estava falando que ele estava encenando. Ele disse que estava rindo dessas críticas. Eu vou mostrar a notícia para vocês, direto da fonte, para vocês entenderem melhor. Olha só, vamos lá dar uma lida nessa notícia. Lá, rapidinho, só colocar aqui. Vamos dar uma lida nessa notícia aqui. Antes da gente ler essa notícia, só quero falar aqui pra vocês o seguinte, olha só. Eu acho que o Davi já tá começando a fazer publis, tá? Eu tava esquecendo desse detalhe. Tá aí lá no Instagram dele, tá? Ele tirou uma foto aí com os 2 funcionários e marcou essa empresa aí, tá? Marcou também o Defante aí junto. E parece que isso é uma publi, tá? Eu não vou ler porque ele cita diretamente o nome de uma empresa, então não adianta eu ler. Mas parece que as publis aí, o que as pessoas estão pedindo para ele, apareceu. É a última foto que ele publicou. Dito isso, vamos passar aí para o que o Matheus falou, né? Matheus disse que ele estava dando risada sobre a acusação de encenar ajuda no Rio Grande do Sul. O ex-BBB Matheus soltou o verbo nos stories do Instagram após um vídeo dele um vídeo seu recolhendo doações viralizar na internet. Matheus tem mostrado suas ações em prol das vítimas do Rio Grande do Sul, que vêm sendo afetadas pelas fortes chuvas e enchentes há 2 semanas. Mas as atitudes do vice-campeão do BBB foram criticadas nas redes sociais e ele não curtiu muito. Nos stories do Instagram, na noite desta terça-feira, o rapaz soltou o verbo a respeito das críticas e ainda aconselhou os haters a que também ajudassem o próximo. E aí, eu vou mostrar o vídeo, tá? Vou mostrar o vídeo aí. E aí ele disse que no meio disso tudo ele estava dando risada e que ele não estava ensinando absolutamente nada. Então vou mostrar o vídeo aí pra vocês, vocês vão entender melhor como é que as coisas aconteceram. Olha só. Olha só. Aqui a gente tá dando risada do que postaram ali, que eu tô fazendo encenação. Eu até nem tenho que estar dando tanta satisfação assim para as pessoas, mas eu vou dar satisfação rindo aqui com a Polaca, né, Polaca? Encenação, quero ver se as pessoas que estão falando que é encenação, tudo que eu tô fazendo, estão movendo alguma coisa. Gurizada, vamos cuidar um pouquinho das ações que vocês têm que fazer e ajudar as pessoas. Ali, em vez de estar disseminando coisa errada aí na internet, vocês não aprendem nunca, pelo amor de Deus. Quero só ver quando as pessoas precisarem, se vocês estão fazendo alguma coisa. Que vergonha, gente. Vocês não têm noção do que vocês estão falando. Pelo amor de Deus. Vocês viram aí o Matheus mesmo, ele mesmo falando. Vocês viram o Matheus mesmo falando aí essas coisas, rebatendo os haters. Enfim, o caso do Matheus é quase a mesma coisa do Davi. Porque olha só, o Matheus, ele se engajou de uma certa forma na ajuda para o Rio Grande do Sul desde o momento em que ele estava em Manaus. Ele sofreu inúmeras críticas porque ele viajou para o Amazonas um pouquinho antes dessa crise toda estourar lá no Rio Grande do Sul. De fato, a madrugada que ele viajou, ele estava em Porto Alegre. Não estava chovendo tanto assim, não estava inundando tanto assim as coisas por lá. Então, tipo, ele não tinha como saber que isso ia acontecer. Obviamente, era impossível ele, pelo menos, ter essa visão da coisa. Só que quando ele chegou no Amazonas, no sábado à noite, depois lá que rolou o show dele, o show em que ele beijou a Isabelle lá com a Joelma e tal, depois disso as críticas foram muito pesadas, porque afinal o Matheus tinha acabado de sair do Amazonas e estava lá, acabado de sair de Porto Alegre e estava lá no Amazonas no show da Joelma beijando a Isabelle, e todo mundo dizendo que ele saiu no meio dessa crise, largou a avó dele lá sozinha para cuidar das vítimas e foi caçar, vocês sabem o que. E daí, como ele viu que as críticas estavam muito pesadas para cima dele, o que foi que ele fez? Ele basicamente começou uma campanha lá de arrecadação,
pessoal lá em Parintins, pessoal lá em Manaus, a Isabelle também deu uma bela de uma força para ajudar nessa arrecadação e tal. E ele voltou pro Sul. Na volta dele pro Rio Grande do Sul, ele resolveu mostrar aí a mesma coisa que o Davi tá fazendo, do mesmo jeito, mostrando aí as doações sendo entregues, mostrando aí os estoques, onde elas estão estocadas e tal. Ele tem feito a mesma coisa que o Davi. Não é diferente. A única diferença é a forma por onde esse dinheiro está chegando. Ao invés desse dinheiro estar indo para a conta pessoal dele, esse dinheiro está indo para a conta lá do Instituto Faquinha, que é eles que fazem a alocação dos recursos. Tirando isso aí, é a mesma coisa que ele está fazendo, que o Davi também está fazendo, mostrando lá como é que toda a doação está sendo feita e tal. Ele está fazendo isso, obviamente, para calar essas críticas de que ele teria abandonado o estado dele em um momento ali de calamidade. Não me pareceu isso, me pareceu apenas uma coincidência. Ele não tinha como saber uns 2 dias antes que a cidade de Porto Alegre ficaria debaixo d'água. Ele não tinha como saber 2 dias antes que o estado inteiro, basicamente, ficaria sobre intensas tempestades. Ele não tinha como saber disso. Ele estava ali cumprindo uma agenda, indo atrás ali da Isabelle, provando que ele e a Isabelle não era só aquele coisa de BBB, que eles não iam ficar só naquele momento ali de BBB, até para apagar a imagem de que ele estava querendo tirar proveito dela. Então eu acho que, apesar dessas críticas aí, o Matheus está fazendo a mesma coisa que o Davi. Inclusive compararam os dois, disseram que um tá querendo mostrar que tá fazendo mais do que o outro e tal. Eu não consigo ver desse jeito. Eu acho que o Matheus, o que o Matheus tá fazendo não anula o que o Davi tá fazendo, e o que o Davi tá fazendo não anula em nada o que o Matheus tá fazendo. São coisas completamente diferentes dentro desse contexto. Além disso, a gente precisa levar em consideração que o Matheus agora tá aprendendo a lidar com essa coisa de mídia. Então o Matheus, apesar, ele é um pouquinho mais velho que o Davi, né? O Matheus tem 28 anos, 29, ele já é mais pé no chão, diferente do Davi, que tem 21 anos. E aí, quando você tem 21 anos, o seu ímpeto fala mais alto, você acaba fazendo coisas ali sem pensar. No caso dele, ele pensou um pouquinho mais. Mas ainda assim, recai no mesmo erro. As pessoas estão me criticando, eu vou começar a rir da cara delas. As pessoas estão me criticando, eu não tô nem aí pro que as pessoas estão pensando de mim. Você precisa estar aí sim, porque as pessoas estão pensando de você. Afinal, você não chegaria onde você chegou sem ter a ajuda do público, sem o público gostar de você. Então, fica parecendo às vezes um pouquinho de deboche também, tá? Eu sei que ele tem todo o direito de rir da cara lá dos críticos, dos haters, ria. Faça isso, mas não deboche do público. A gente sabe que o que você tá fazendo é a mesma coisa que o Davi tá fazendo. A gente sabe que você tá ali correndo atrás do prejuízo, porque acusaram você de ter abandonado o estado no momento em que as coisas começaram a piorar. E assim, a gente sabe que você não tinha como saber. Então, ele tá fazendo isso para ganhar, obviamente, like em cima disso. Não adianta dizer que não, gente, porque ele não ganharia like única e exclusivamente porque ele é um rosto bonitinho na frente de uma câmera. Ele tá ganhando esse hype, tá ganhando like aí, falando da música da Vanessa, por causa do que ele tem feito ali, igual ao Davi. Só que às vezes ele recai nesse erro. Não adianta você querer prestar contas demais ao público. O público vai sempre te cobrar uma coisa. Não adianta você ficar ali querendo fazer tudo, como ficar mostrando as suas ações e tal. Chega uma hora que isso realmente não é necessário. Eu acho que o Davi entendeu isso a duras penas, porque afinal as críticas a ele continuam aumentando, não diminuíram. Eu acho que o Matheus agora vai começar a sentir isso, porque depois daquele vídeo em que pareceu que ele estava encenando uma doação, um recolhimento de doação, ficou também parecendo que ele não tá levando isso a sério. Então, olha, falta uma assessoria para eles, viu? E me parece que a Globo resolveu largar todos os ex-BBBs ao Deus dará. Parece que não estão nem aí no que tá acontecendo, parece que eles não estão nem aí pra imagem. E olha que eles esse ano criaram uma agência voltada exclusivamente para cuidar desses ex-BBBs. A gente já pode dizer que essa agência aí é um fracasso, né? De todos os 26 que entraram, apenas 2 conseguiram maior destaque, que a Fernanda e a Bia, e o campeão, o Davi, simplesmente foi largado de lado, o vice-campeão, Matheus, igualmente foi largado de lado. Então parece que a Globo
não tá ligando muito pro pós-BBB deles e tal. E isso porque eles criaram essa agência, né? Isso porque eles amarraram os ex-BBBs num contrato que pra mim é um contrato absolutamente... eu até esqueci essa palavra, mas é um contrato muito injusto. É um contrato que te deixa amarrado ali, você não pode fazer absolutamente nada sem a anuência deles. Mesmo assim, isso não permite você crescer, não permite você melhorar absolutamente nada. Então eles estão indo por outros caminhos para conseguirem isso, para conseguir se manter em evidência. É óbvio que ele está fazendo isso também para se manter em evidência. Gente, eu não vou questionar o coração dele, a intenção que ele tem. Pra mim não interessa, eu acho que ele tem boa intenção e eu acho que isso não adianta a gente questionar. A gente pode questionar, sim, o motivo do porquê ele está fazendo isso, igual como todo mundo está fazendo com o Davi. Então vamos ser justos também, tá? Mas nem tudo é ruim pro Matheus, né? Pelo menos ele postou aí esse vídeo onde ele pede a Isabelle em namoro. Olha só. Vamos tirar a música de novo, tá? Porque senão isso pode dar direitos autorais. Ele coloca uma música ali, aí chega com esse buquê, uma carta e tira do bolso um anel. O anel que ele dá de presente pra ela. E a Isabelle aceita o pedido de namoro dele, né? Essa música e esse story aí, ele liberou, acho que foi ontem, no TikTok dele, ou foi alguma coisa do tipo. Tanto aí que vocês estão vendo, Isabelle e Matheus resolveram mostrar a oficialização do namoro deles. E pronto, a gente já sabia que isso ia acontecer, a gente já sabia, eu já tinha falado pra vocês que eles estavam juntos, eu já tinha falado isso pra vocês. Mais do que confirmado, olha aí, mais do que confirmadíssimo, os dois estão juntos. Agora aí, de frente para as câmeras para não restar dúvidas disso, tá? E aí vamos falar da Bia. A Bia é outra ex-BBB aí que tá começando a colher os frutos, tá começando a colher os frutos desse trabalho dela, ela tá começando aí a aparecer e ela fechou uma parceria com uma marca. Bom, eu não sei que marca é, mas o vídeo pra mim é muito sugestivo de que marca seja. O vídeo onde ela aparece ali com um capacete, naqueles carrinhos lá que pega coisas em estoque. Eu acho que ela vai fazer propaganda para uma grande loja aí de departamentos, que eu acho que todo mundo conhece. Deixa eu mostrar aí o vídeo dela. Ela disse que ela tá muito ansiosa, inclusive, para mostrar isso, mas só vai poder mostrar nas próximas semanas. Olha só. Vou botar o som do vídeo, tá, gente? Desculpa, porque às vezes dá esses probleminhas mesmo. Olha só. Ê, Brasil! E aqui, ó, vai pegar carona comigo? O que será que eu tô aprontando? A campanha tá linda, tá a cara do Brasil, tá o Brasil do Brasil! Eita, lasqueira! Vem, Brasil, bora! Vocês estão vendo aí? Presta atenção no detalhe desse vídeo. Presta atenção que ela tá ali, ó, numa empilhadeira. Vocês percebem que ela tá com um capacete ali. E vocês percebem aí a mensagem que tá na tela. Para quem não tá conseguindo ler aí, eu vou ler essa mensagem na tela para vocês. Gente, eu tô muito ansiosa para revelar para vocês quais são as marcas. Vocês estão ansiosos daí e eu daqui. Mais uma das campanhas vai ser lançada na semana que vem e eu não tô sozinha nessa. Presta atenção aí nesses detalhes, né? Vocês estão prestando atenção aí nesses detalhes. Eu acho que ela vai fazer propaganda, eu acho que ela vai fazer essa propaganda de uma dessas lojas aí, dessas grandes lojas, que inclusive recentemente anunciaram aí a recuperação judicial. Eu acho que vocês entendem, aquela loja lá, vermelha com azul, eu acho que é aquela loja ali. Eles estão meio que apostando nela, eu acho que eles estão meio que apostando que assim ela vai chamar a atenção, que assim essa loja vai conseguir se recuperar. Eu acho, tá? Não posso ter certeza. Os elementos aí me dizem isso, porque o antigo garoto propaganda dessa mesma loja já fez um vídeo semelhante. E aí a gente já fica ali, ó, talvez seja o cara dessa loja, talvez ela esteja fazendo a propaganda dessa loja, mas enfim, a gente vai ter que esperar pra ver. Eu acho que sim.
E eu falei pra vocês que dos ex-BBBs, a Bia ia se dar bem com relação a essas coisas, porque afinal, está no sangue dela, né? Tá no sangue dela. Ela passou o BBB inteiro fazendo isso. Tá no sangue, ela sabe fazer muito bem. E é o que ela sabe fazer. Então a gente já, pelo menos do BBB 24, vocês vão ver alguém aí se dando bem com relação a essa coisa de publi e marcas. Porque o resto tá mesmo uma negação, né? O resto basicamente não conseguiu ganhar dinheiro, não conseguiu fazer muita coisa sem estar diretamente ligado com a Globo. E essa agência que a Globo montou, olha, eu vou te contar. Foi uma agência que atrapalhou várias e várias coisas. Não deu muito certo, não. Mas, enfim. E aí, gente, depois da gente falar aí desses ex-BBBs, não tem como eu não falar pra vocês de um outro caso aí, envolvendo também uma ex-BBB, né? Só que essa eu vou mostrar a notícia, porque se vocês vão ter que ler isso comigo, eu tive que ler, vocês vão ler comigo também. Olha só. Após Vanessa reatar com dados, Zilu confirma conflito e diz que não fala com o cantor. Disse ela, minha escolha. Os dois reataram relacionamento publicamente no último fim de semana. A Zilu versus Dado Dolabella. Eu acho que essa história aí vocês já conhecem muito bem e parece que ela vai ganhar um novo round agora. Olha só. Apesar de Dado Dolabella tentar disfarçar o conflito familiar com a família de Vanessa, a mãe da cantora entregou que a relação com o genro ainda não é nada boa. O cantor declarou que não tem nenhuma briga com a sogra, mas Zilu afirmou que não fala com o cantor. Eu agi só com o coração e com a verdade. Quando agimos com a verdade, não tem curva. Ela é a mãe do amor da minha vida. Queria parabenizá-la pelo Dia das Mães, que é uma mãe maravilhosa. Não existe mãe que não tenha tanta preocupação que eu queira cuidar e proteger a cria, disse Dado Dolabella durante o primeiro show de Vanessa no último fim de semana. Mas a sogra não fez questão de disfarçar o climão que os dois vivem. Zilu dispensou a felicitação de Dado e afirmou que não fala com ele. Não tenho nada a declarar. Tudo tem seu tempo e eu respeito pra caramba a decisão dela, mas eu tenho o direito de fazer minha escolha. Segundo fontes ouvidas, Vanessa entrou no BBB com seu relacionamento bastante balançado. Apesar do namoro vivenciar o programa aqui fora e lá dentro ela citá-lo muitas vezes, a cantora foi pro confinamento disposta a repensar a relação dos dois. E foi por isso que Zilu Camargo, sua mãe, comentou num perfil de fofoca que o Dado e Vanessa não estavam mais juntos. O namoro estava bem balançado devido às constantes brigas que os dois vinham tendo e ela pediu um tempo. Apesar de desmentirem, eles tiveram sim uma discussão bem violenta no restaurante em São Paulo e também outras em casa. Relata uma pessoa próxima à cantora sobre os episódios em que aconteceram entre outubro e novembro de 2023. Foram inclusive os vizinhos que alertaram Zilu que a filha poderia estar passando por problemas conjugais. A Zilu montou uma vigília para saber tudo o que se passa com a Vanessa e ele dentro de casa. São os próprios vizinhos que avisam quando percebem algo errado, revela outra fonte que vive no condomínio Alphaville, onde fica a mansão da ex de Zezé de Camargo. Eu não vou ler, gente, a reportagem toda, porque senão vai ficar parecendo que a gente está copiando o extra. Mas o detalhe principal dessa informação a gente já tinha falado para vocês lá no ano passado. No ano passado, ainda, eu acho que eu falei isso na época que o Fofocalizando tinha dado essa exclusiva. Eu fui atrás também de descobrir essa informação, trouxe ela aqui para vocês, que era o quê? A Vanessa Camargo morando na casa da mãe dela, lá em São Paulo, num condomínio em Alphaville, e é nesta casa que ela se encontrava com o Dado Dolabella. Ele entrava no condomínio e tal, ia para casa dela, e os vizinhos sabiam disso. E a partir daí, aconteceu uma briga entre os dois. Essa briga, pelo que os vizinhos relataram na época, teria sido aquela briga homérica, né? Tipo, gritaria, baixaria, essas coisas que vocês viram lá ela fazendo no BBB. Lembra daquela briga dela com o Davi? É daquilo ali pra baixo, tá? Que os vizinhos na época relataram pra gente. E aí, quando essa notícia sai aí,
que a Vanessa aceitou participar do BBB por causa dessa pressão aí do namoro, que ela queria tirar um tempo pra ela, que ela queria repensar essa relação, e no final não chegou a conclusão nenhuma, porque ela acabou voltando pra ele, né? Me parece que aquela história lá de trás se confirma agora. Aquela história dos vizinhos tá mais do que clara pra gente. Me parece que sim, Dona Vanessa Camargo e seu dado Dolabella naquele momento estavam se estranhando, apesar deles negarem. E aí, quando você vê essa reportagem lá no Extra, confirmando tudo que a gente já sabia, o que a gente faz? A gente fica feliz porque as nossas fontes disseram a verdade pra gente. A gente fica feliz porque o nosso trabalho, ó, tá começando a aparecer, tá começando a se mostrar aí pra vocês. A gente já tinha falado disso no ano passado. Se eu não me engano, foi acho que foi em setembro, final de agosto, começo de setembro, mais ou menos. Tem um pouquinho mais de 8 meses isso, mas a gente tava falando já. E olha, quando a gente coloca em perspectiva, consegue perceber que a ida dela pro BBB coincidiu muito com esses boatos na época, né? Só posso dizer pra vocês, se ela foi lá pro BBB pra repensar a relação dos dois e pensar em terminar com ele, eu acho que não deu muito certo, né? Porque acabou que ela voltou pra ele, confirmou a volta dele, a mãe dela não suporta ele. E eu acho que um relacionamento assim fica meio difícil de lidar, porque se a sua mãe não gosta de uma pessoa, você pode ter certeza a sua mãe tá certa. Se a sua mãe não gosta de alguém, você pode ter certeza sua mãe tá certa. Aquela pessoa tem algum problema. E eu acho que a Zilu já percebeu muito bem aí o problema do Dado Dolabella, né? O problema, inclusive, dele é bem público. Acho que todo mundo sabe que problema é, né? Mas enfim, tá mais do que confirmada a história que a gente contou pra vocês no ano passado. Eu vou até deixar esse vídeo aí em cima, ó, pra vocês darem uma conferida lá. E aí, lembra que a gente tinha falado ontem do tal do assessor, do ex-assessor do Gugu? O tal do cara lá que disse que tinha um caso com o Gugu? Olha só o que a Fábia colocou hoje lá na coluna dela. Saiba quanto o ex-assistente de palco vai receber da herança do Gugu. E aí ela diz, né? Eu simplesmente não conheço esse cara. Eu posso ter, assim, quem acompanhou a carreira do Gugu, eu vou ser sincero, eu acompanhei, eu sempre gostei do Gugu, desde quando eu era criança. E aí quem acompanhou a carreira dele nunca tinha visto esta pessoa na vida. Eu nunca tinha visto. Eu, inclusive, disse, eu acho que esse cara é da época da Record, da época que o Gugu trabalhava na Record. Porque no SBT não era. No SBT era o Liminha que estava sempre lá. E ele não teve caso com o Liminha, para ter certeza que não. Então só podia ser alguma coisa lá na Record. Ele falou que foram 10 anos de relacionamento ali. Tipo, ele meio que disse que nesses 10 anos ele tinha um caso estável com o Gugu. E aí a Fábia ontem deu essa notícia em exclusiva. A gente mostrou aqui o trecho do vídeo. Tá aí em cima pra você dar uma olhadinha. E hoje ela resolveu revelar o valor que o cara teria a receber. Vamos dar uma conferida nesse valor aí, ó. O quanto é que ele teria a receber. Olha só. Segundo ele, na próxima semana, ele vai passar a receber 15 mil reais mensais até o dia que ele morrer. Além disso, o apresentador deixou 5 milhões de seu patrimônio para o ex-funcionário. Foi isso que a Fábia colocou lá na coluna dela. E aí, isso começou a repercutir muito nas redes sociais. Eu falei pra vocês que isso ia repercutir nas redes sociais. Eu não consegui entender porque que o vídeo que a gente fez ontem não deu tanta audiência assim. Mas tá lá, a gente contou essa história. Hoje, a ex-assessora do Gugu, mas que continua sendo assessora da família dele, resolveu se pronunciar sobre isso e desmentir toda essa história. Olha só. Ex-assessora de Gugu Liberato se pronuncia sobre assistente de palco que alega ter tido união estável com o apresentador. Nando Soares era assistente de palco de Gugu Liberato e alega ter tido um caso com o apresentador. Inclusive pelo valor da pensão e o valor que ele teria a receber da herança do Gugu, só posso dizer que o cara tinha uma rola de ouro, né? Pra receber, assim, 5 milhões de reais... uma pensão de 15 mil reais, vitalícia basicamente, né? Tipo, o cara não precisaria mais trabalhar na vida, não precisaria de mais nenhum tipo de trabalho, porque ia ganhar 15 mil reais, assim, de lambuja.
Então a ex-assessora do Gugu e atual assessora da família dele resolveu se pronunciar e disse isso. Olha só, tá lá na Globo News, tá? Matheus Baldi. A ex-assessora de Gugu Liberato se manifestou sobre Nando Soares, o assistente de palco que declarou ser um dos herdeiros do apresentador que morreu em 2019. A equipe que trabalhava com ele, no entanto, negou as informações e diz que são completamente absurdas em entrevista à revista Quem. Segundo informações da Fábio Oliveira, o ex-assistente de palco que traiu a esposa com quem está casado há 24 anos com Gugu Liberato, Nando Soares contou que chegou a ganhar uma chácara do apresentador, aonde ocorreram os encontros entre eles. O ex-animador de palco afirmou que foi contatado pelos advogados do apresentador após a sua morte, já que seria um dos herdeiros do dinheiro deixado. Entretanto, Nando disse não ter sido informado do que foi deixado para ele. Não sei, só Deus sabe, né? Disse ele. Procurada pela revista Quem, Esther Rocha, que trabalhava como assessora de Gugu e é amiga da família do apresentador, negou as argumentações de Nando Soares. Essa história não tem a menor lógica e é vergonhosa. Ninguém conhece esse rapaz e falar sobre testamento é muito sério, é mentira. O testamento do Gugu foi amplamente noticiado, inclusive sobre a divisão e herdeiros, afirmou ela. Não tem a menor lógica. Eu trabalhei com quase 30 anos com o Gugu e jamais vi essa pessoa. Sou amiga de todos, muito amiga, e fico indignada com a maneira irresponsável como esse assunto é tratado, finalizou ela, tá? Não vou ler tudo, porque senão fica parecendo que a gente tá copiando o site. Mas essa notícia aí do tal desse herdeiro começou a pipocar desde ontem. A gente falou dessa notícia ontem, a gente falou dessas coisas aqui. Falei pra vocês que as pessoas iam começar a comentar sobre isso, porque era muito estranho. Um cara, depois de 5 anos, a gente tá falando 5 anos, gente. O Gugu morreu em 2019, morreu dia 20 de novembro de 2019. Vai fazer 5 anos agora, 20 de novembro de 2024, 5 anos. Depois de 5 anos, um cara resolve aparecer e dizer que ele é um dos herdeiros do Gugu e que ele manteve um caso com o Gugu por 10 anos. Por que ele não se manifestou lá atrás, como o Salvático, como o Thiago Salvático fez? Por que ele esperou 5 anos para aparecer? Ah, porque ele estava casado com a mulher e tal, e não queria expor a mulher. Mas ele mesmo fala no vídeo que a mulher sabia que ele tinha esse caso com o Gugu. E que, inclusive, né, ele deixou subentendido lá que ela não ligava pelo fato dele ter um caso com o Gugu. Então, não havia por que, então, ter essa ideia de proteção. Eu acho que sim, me parece assim, muito oportunismo. Afinal, qualquer pessoa agora tá querendo se colocar como herdeira do Gugu, né? Qualquer pessoa agora tá querendo se colocar ali como um dos prováveis herdeiros que a gente nunca vai saber, né? Porque afinal, o testamento do Gugu não é uma coisa pública ainda. No momento que ele se tornar público e que todo mundo consiga ler e entender como é que foi feita essa divisão, a gente pode dizer se ele estaria ou não relacionado ali. Do que a gente sabe, pelo menos do que a gente viu de toda essa história nesses últimos 5 anos aí, é que o Gugu deixou 75% de seus bens para os filhos, para os 3 filhos, excluiu a Rose Miriam dessa divisão, tanto que ela está até agora na justiça tentando provar que ela teve uma união estável com ele, tentando provar que ela era a mulher dele, e ainda assim eu acho que ela não vai conseguir, mas enfim, ela tá tentando isso. E os outros 25% dos bens ele tinha deixado para os sobrinhos dele. E se tivesse o tal do cara, isso seria mencionado, porque isso aí é uma informação que, vamos ser sinceros, você não pode ocultar de um testamento. Então, o cara tava querendo oportunismo, o cara tá sendo oportunista, tá querendo aparecer aí. Se ele e o Gugu tiveram um caso e o Gugu deu a tal da chácara pra eles se encontrarem, isso aí é outra história que não tem nada a ver com o testamento. Isso aí é entre o Gugu e ele, e se ele tem como provar isso, basta ele pegar o documento, mostrar aí que foi o Gugu que deu pra ele, pronto. Resolvido o problema. E aí ele prova que ele teve esse caso com o Gugu. Mas até o momento dele não mostrar isso aí, como ele não mostrou, não tem como a gente dizer que os dois realmente tiveram um caso. Não tem como a gente dizer se os dois realmente tiveram algum tipo de envolvimento. Se ele tem essa prova, mostra essa prova. Se ele tem isso aí, mostre para todo mundo. Já que todo mundo tá correndo atrás, já que todo mundo ali tá falando disso, né? Pra que se esconder? Mas enfim,
estamos falando sobre isso, né? Comentando aí, dizendo que essa história não tem pé nem cabeça. E só pra gente terminar o nosso programa de hoje, tem duas coisas que a gente... Tem um monte de coisa que eu queria falar, gente, mas não dá tempo pra gente falar em 1 hora. Então, vamos ser um pouquinho mais sucintos. Lembra que ontem a gente falou que o Belo tava atrás ali de um pai de santo pra fazer um trabalho pra amarrar a Graciane Barbosa? Pois bem, apareceu aí. Olha só, tá lá na Fábia também, tá? Tá lá na Fábia Oliveira. Imagens fortes, veja o trabalho feito para a Graciane ficar com Belo. Eu não vou mostrar, gente, o vídeo, tá? Porque o vídeo ali é sensível para quem não segue essa religião. Mas basicamente é isso aí que vocês estão vendo. Quem fez o tal do trabalho é o pai Diego, aquele mesmo pai de santo lá, que teria sido procurado pelo Neidrasto para fazer uma amarração com a mãe do Neymar e que não deu muito certo, né? Então tá aí, mostraram aí o trabalho, as fotos, olha aí as fotos das coisas acontecendo e tal, dessa amarração aí. Eu acho que não pegou, viu? Porque se tivesse pegado essa amarração toda, a Graciane Barbosa simplesmente não teria se separado dele, basicamente. Pra quê que ela ia se separar dele? Pra quê que ela ia pedir divórcio, inclusive, né? Se ela tá casada com ele. Pra quê que ela pediria o divórcio? Eu acho que isso não faz muito sentido, mas tá aí provado que o que a ex-mulher do Luciano falou é verdade. De fato, ele procurou um pai de santo para fazer essa amarração. Agora, se foi o próprio Belo que fez, ou se foi alguém querendo tirar e ganhar em cima desse hype, é outra história aí que a gente vai precisar acompanhar daqui a alguns dias para falar para vocês do que tá acontecendo aí. E outra coisa, antes da gente terminar o nosso programa de hoje, é essa notícia que eu tinha que falar para vocês, que foi o cancelamento da turnê da Ivete e da Ludmilla. Isso aconteceu hoje à tarde, tá? E aí as duas postaram um comunicado ao mesmo tempo. O que foi que aconteceu, tá, gente? O que foi? Eu vou mostrar para vocês o comunicado que vai ficar mais fácil para vocês entenderem tudo isso. Hoje à tarde eu tava preparando as coisas do programa aqui, quando veio esse comunicado ali da Ivete Sangalo. Olha aí na tela para vocês verem, tá? Veio tanto o comunicado dela quanto o comunicado da Ludmilla, um seguido do outro, tá? Os dois comunicados têm o mesmo teor, então a gente vai ler apenas um deles. Eu vou ler o da Ludmilla, que foi o primeiro, tá? Por motivos que fogem o controle de Ludmilla e sua equipe, a Ludmilla Interhouse Tour está cancelada. A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour. Sempre tive grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que eu tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê, porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna de que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver da melhor forma possível todo o carinho que vocês me deram durante esse tempo todo, disse a Ludmilla. Todos aqueles que adquiriram seus ingressos para os shows devem entrar em contato com a empresa responsável, 30E, e etiqueteria para solicitar o reembolso dos valores pagos. Agradecemos a compreensão. O da Ivete Sangalo, gente, é a mesma coisa, tá? É o mesmo teor. Vocês podem ver aí na tela, eu vou deixar para vocês lerem aí na tela, tá? É a mesma coisa. A única coisa de diferente que tem nisso aí é o fato de que a produtora tinha prometido grandes shows, mega estrutura, e no final eles não entregaram nada. Lá na revista Billboard, que eu tava lendo antes da gente começar o programa aqui, eles disseram que a produtora meio que supervalorizou demais esses shows, achando que eles iam conseguir, assim, lotar estádios. Então eles alugaram coisas de 10, 15 mil lugares, assim, e os ingressos eram muito caros e conseguia se vender tipo 500 ingressos, 1000 ingressos. Imagina você alugar toda uma estrutura para fazer um show com 10, 20 mil pessoas
e aí aparecem 500.000 pessoas. O prejuízo que isso não vai dar, né? Foi isso que aconteceu, tá? Foi exatamente isso. Nos bastidores, dado que quem conhece esse mercado, estavam dizendo que foi isso que aconteceu. A produtora meio que supervalorizou demais o show das duas e achou que valia a pena investir nelas, valia a pena investir nesses shows. Só que depois eles se pronunciaram lá pro Léo Dias e disseram assim que a decisão foi unilateral e eles foram pegos de surpresa. A 30E, produtora responsável pelas turnês A Festa e Ludmilla in the House, se pronunciou após as artistas anunciarem o cancelamento dos eventos. Segundo a produtora, ambas as decisões foram tomadas de forma unilateral. No caso da Ivete, antes do cancelamento, foi tentada uma negociação para a readequação da estrutura e produção após a baixa demanda de ingressos. No entanto, segundo a 30E, logo após a proposta feita, Ivete comunicou o cancelamento do evento. No caso de Ludmilla, a 30E afirma que nenhuma negociação ou readequação foram feitas antes do cancelamento, sendo uma decisão exclusiva da cantora e de sua equipe. Leia o comunicado na íntegra, eu vou ler só o comunicado aqui, tá? A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que em nenhum momento avaliou o cancelamento das duas turnês. Em relação à turnê Festa, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e à sua equipe uma readequação da estrutura da produção e foi surpreendida com o comunicado publicado. Em relação à turnê Ludmilla in the House, não houve nenhuma negociação anterior, a decisão é exclusiva da cantora e seu comunicado. A 30E divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao embolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso. Com mais de 3 milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30E pode afirmar a sua integral capacidade para cumprir os seus compromissos com seus clientes, parceiros, patrocinadores e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão, tá? Aí a Ivete Sangalo, tanto a Ivete Sangalo quanto a Ludmilla dizem que faltou planejamento por parte aí da realização. O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: se eles montaram uma mega estrutura e acharam que iam conseguir 10, 15 mil pessoas para assistir o show, mas cobrando o ingresso que eles estão cobrando R$800 de meia entrada, tá? O ingresso inteiro é R$1.600. Eu acho que tá meio difícil acontecer um show dessas magnitudes cobrando um ingresso tão caro, né? Por fim, tá explicado por que eles basicamente desistiram de fazer esses shows. Tá aí esclarecido para vocês, tá certo? Hoje tem a grande conquista, a prova da virada. No próximo vídeo eu te conto aí algumas coisas que aconteceram durante a madrugada, o barraco da Lisiane. E aí, já pensou se ela cai hoje na zona de risco e é eliminada amanhã? Daqui a pouco a gente te conta isso. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.